Pode Tudo Podcast, o seu podcast oficial. Depois que me apaixonei, eu embruteci, fiquei óbvio. Eu tiver que falar sobre isso, ele banaliza o auto-boicote. Essa parte foi ruim, realmente. Fala de novo. Espero que falar sobre isso banalize o auto-boicote. Vai se apaixonar por mim? Não, então tá me olhando. Agora tu Tá me vê. olhando. 27 anos. Tá. Garoto! Volta do auto-boicote. Volta até boicote. Quer dizer, Meu Deus, eu olhei assim, tinha até um quentinho aqui, Não, ó. vamos parar com essa graça. Vamos chamar a autora desse texto, porque tu tá ruim, tu tá sem embocadura. Vanessa Veiga! Vocês conseguem. Acho que até tudo, gente. Vocês Ai, que sabem. ótimo. Vanessa, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina. No Pode Tudo, entendeu? Conversando com a vocês. gente. Conhece ela, né? Conheci hoje, já sei que a gente tem amigos em comum, uma Que loucura. bom, que delícia. Quem é ela? Vanessa Veiga. O que ela Vanessa Veiga é fez? diretora de elenco. Faz o quê? É a ex-atriz. Ela tem. É o seguinte. É autora, é produtora. Gente, tá embolando tudo, Eu enrolando tô sem meu baralho de tarô e eu não vi as mini das pessoas. Tô ficando mediunidade. Acabou que a pessoa foi no meu ouvido aqui. Não, é o seguinte, nossos roteiristas são muito preguiçosos. Sim. Ele não gosta de escrever a bio da pessoa e hoje em dia, ele mesmo, o pessoal liga para André, manda sua mini bio. Você manda? Eu detesto, gente. Eu É detesto. chato, né? Porque, na verdade, eu detesto mandar tudo para as pessoas. Assim, na verdade, eu queria que as coisas se materializassem a partir do nada. Ia ser Mas mais eu fiz fácil. pesquisa, assim, que a diretora de elenco, eu fiquei muito concentrado nessa Então parte. propõe um negócio, Sim. que a gente construa a sua bio aqui agora, para que a gente se conheça. Tá bom. Vanessa Veiga, diretora de elenco, Isso. pesquisadora, pedagoga. Pedagoga. Faz o quê? Ahn, Mãe de mãe duas criancinhas, de dois adolescentes. adolescentes. Aham. Faz o quê? Ex-atriz. Ex-atriz. Ex-Paquita. Ex-Paquita não. Não! Infelizmente, eu não sou loira, Às né? vezes, Angeliquete, sim. Trabalhei, Sim, não exatamente ex-Angélica. Caça-talentos, caça-talentos, amor. Não, mas não. Mas Caça-Talento tinha Angeliquete? Era Não. Angélica, amor. Não, tinha Angélica. Quem era? Tinha umas Angeliquete lá, não tinha? Não. Não? Não. Ah, tá. Então, Tá vendo? desculpa. Não, mas era um programa, a Angélica atuava, ela era Tá. protagonista do programa. E desde pequeno você queria trabalhar com arte, sonhava com com dramaturgia, com alguma coisa assim, com interpretação. Sabe que não? Não. Não, eu comecei a pensar nisso quando eu comecei a dublar. Eu dublava. Dubladora. Olha, Vamos voltar de novo. Vamos do dubladora. início. Vanessa Veiga, atriz, porque muda tudo. Muda Dublador. dubladora. É cantora? Não, Não. canto muito bem, mas sou muito tímida Desculpa, pra André. isso. Desculpa, Tímida. André. Tímida. Muito Mãe de tímida. dois adolescentes. Mãe de dois adolescentes. Aí isso aí. conta o processo. Escritora. 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 Você se autodefine como escritora iniciante? Mas por que iniciante? Não já publicou livro? Porque eu acho que é ousadia dizer que eu tô pronta para isso. Eu acho que eu tô em desenvolvimento sempre. Então eu digo que eu sou iniciante. Mas você acha que você é iniciante, que você está iniciando, porque você não está à altura do que você acha que uma escritora tem que ser. Porque eu acho que para você se dizer alguma coisa, você tem que dominar aquela técnica. E eu não acho que eu seja uma escritora, porque eu não me considero com a técnica dominada, Mas digamos pequena assim. você já escrevia. Escrevi, eu sempre escrevi muito. Mas, claro, coisas de criança, não exatamente E aí coisas foi relacionadas à desenvolvendo, foi arte. lendo. Sim, sempre li muito. Eu pequeno também queria ser ator, desde pequeno. Você já sabia disso. Eu tô tentando ser ator até hoje, né, gente? Então, ator iniciante. Não, mas assim, hoje em dia você tem um acesso maior para você ter internet, né? Não tinha na Barça. Lembra da Barça? Lógico. Não tinha na Barça como ser ator, até que eu passei por uma banca de jornal e vi juro por Deus, isso é real, no Camorim, morava nessa época na estrada do Camorim, e vi o guia do ator numa revista, com Fala Bela na capa. Aí, Olha. eu trouxe a revista porque eu tenho. Olha! Juro por Deus. Olha! Eu tenho
O guia do ator. Olha, eu tô Tem besta. tudo, amor. Eu tô Amor, besta. amor. Eu tenho o guia do Eu tô ator. besta. Tem parlamento. Quer ver? Vamos ver aqui, data. Eu sou Vamos ver se sério, tem. gente. Eu tô- Custava quanto? R$3,50. Eu tô Ó, besta. 50, ó, tinha que ter Cláudia Raia, dicas para voz. Aí tem tudo. Gente, Eu acho que tinha que ter isso aqui mais. Eu Juro tô por Deus, ó. besta. É aqui, ó. Eu tô Ó, besta. Macigós é um Macigós novo. Eu tô Eu nem sabia quem era. Quem é esse? Gente, eu tô não sei. besta. Aí apareceu você aqui, ó. tinha lido, já nem lembrava mais, né? Já... Gente, eu não li isso aqui. Eu peguei, achei, por acaso eu Eu achei. tô besta num grau. É assim, ó. Isso é o terceiro grau. Aí tem, ó. Você leva jeito para ser ator? Eu li isso aqui, gente. Olha a Alda. Ó, eu gostava. Meu Ó, Deus. filho, ó. Eu lembro, tava. E tem Segredo. questionário, tem coisas Tem assim para você tudo, preencher. tem tudo, ó. Eu tô muito Corpo do besta. ator, maquiagem, arte de transformação. Meu, gente. Não, Turei, tem a parte do. Completo, viu? Tem a parte que, ó, o ator em 35mm. Gente, você já lê isso, já 35 vai milímetros. E aí chegou onde eu queria, que era o seguinte. Como retirar o registro. O Adoro o registro. registro. Registro é bom, Desculpa, né? adoro. Quem fala em registro vai estar contratado. Ele falou, registro. Registro, a pessoa precisa desse apoio. Precisa desse lugar. Só- Eu me Ai. irrito um pouquinho mais com o DRT. DRT. É, Sabe qual é o meu? porque DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Ah, é horrível. Então não, é, Não- não é. eu sabia. O certo é registro profissional. Ai, que ótimo. Meu A gente tem um número de Deus. registro profissional. A DRT é a delegacia que emite o registro. Gente, o T pra mim era de teatro, você tem De teatro. regulamentação teatral. De teatro. Direito regulamentar de teatro. De Pronto, já teatro, temos um nome, eu um estou significado. perplexo em mim. Mas me diz uma coisa, deixa eu voltar aqui um instantinho antes de me pedir revista. Vamos lá. Você disse que você não é escritora, você não é uma escritora autodeclarada. Então você é o quê? O que você se considera hoje? Hoje? Pergunta existencial. É isso. Hoje eu sei. Não, eu sou uma diretora de elenco e assim, o meu livro, o primeiro livro, quando eu escrevi a minha mini bio no Instagram, eu estava lançando o primeiro livro. Eu agora vou lançar mais 2 esse ano. Ah, é escritora, Então, pode aceitar. É escritora, talvez gente, eu tire para, lá, né? Um para. iniciante, já Aceita. coloco escritora. Ah, É bom que sobra espaço para colocar alguma outra coisa Outra que eu ainda coisa. não sei. Né? eu acho Fazer isso. isso. Eu acho isso. Você é diretora de elenco. Sim. E exatamente, o que o diretor de elenco faz? O diretor de elenco. Pergunta- Vai mudando um pouco. Pergunta Vai do mudando Sebrae. um pouco, vai mudando um pouco a função do diretor de elenco, porque antigamente era produtor de elenco, aí hoje tem os diretores de casting, que não é diretor de elenco, aí tem os diretores de elenco, aí tem os pesquisadores, foi segmentando. Sim. Então, não existe uma diferença entre produtor e diretor de elenco, assim, no que diz respeito à função. Uhum. A nomenclatura mudou porque, na verdade, assim, produtor de elenco era um cargo que na TV Globo era o que tinha na minha carteira de trabalho, por exemplo. Uhum. Mas era um cargo vinculado à produção, Uhum. porque havia um interesse em nos desvincular do artístico. Então, a gente entrava como cargo de produção. Durante a pandemia, eu já estava fora da Globo, os diretores do mercado se juntaram para poder modificar essa nomenclatura. Então, a gente conseguiu, junto aos sindicatos artísticos, mudar e a gente... Porque, assim, fora, o cargo já existe como diretor de elenco, diretor de casting directors. Yeah. Então, nós mudamos. Então, o nome, na verdade, sempre deveria ter sido diretor de elenco. E você é responsável por essa parte de testes, de contratação, de olho? Como é que é isso? Ai, gente, ter uma amizade. Foi doido pra fazer o escravo rebelde. Foi doido pra fazer o escravo rebelde que tá dando a cara do tiozinho. Não, sim, não, nesse caso sim, mas é bom a gente pensar em colocar o ator preto num lugar muito mais interessante. Não, mas eu quero... Isso, amor, eu quero revolução. Essas histórias Eu quero- repetitivas a gente não quer mais. Não, isso aí, eu quero... Não eu quero queremos. revolucionar. Por favor, gente. Não, eu quero revolucionar. Eu quero a história do Gostei Conta disso. Quinter revoltado. Eu quero construir Dos um reis império. africanos. Isso. Não, vamos por aí, Não, vamos por eu esse quero caminho. resgate. Por favor. Lógico. Eu mereço. Não, eu sou doido pra... Justamente, a minha vontade é essa.
Eu tô até babando. É fazer um escravo poderoso, alguém que tem um escravizado poderoso, alguém que deu a volta por cima, que tem... Eu não aguento mais, gente. Só conta a nossa historinha como se a gente estivesse caindo no buraco. Vamos, eu quero esse papel. Vou fazer amizade com você. Escravizados não mais. Não mais. Então, o diretor de elenco, ele é responsável por apresentar os talentos para o diretor. Porque a gente lê o projeto já pensando no elenco. Eu quando leio, eu já vou normalmente anotando, colocando nomes do lado, Sim. fazendo uma listinha, Uhum. decupando. Então, depois que esses nomes são pensados, a gente apresenta para os diretores. Porque os diretores conhecem as pessoas e estão acostumados a convidar pessoas com as quais eles já trabalharam. Sim. O meu interesse é exatamente aumentar essa possibilidade, oferecer atores diferentes. Então, resumindo, acho que essa é a parte mais interessante da minha função, Ai, mostrar maravilhoso isso, mostrar né? novos rostos. Eu não fiz tanto teste assim, na verdade, eu nunca fiz tantos testes, mas fiz alguns específicos, legais, e acho que porque também tem um tipo de ator. Não tem esse acho que mudou. Não sei, eu sinto isso, que mudou. Antigamente, tem a empregada, vamos chamar uma atriz negra. Tinha isso já, porque É uma visão o engessada, né? inconsciente coletivo meio que trazia isso e a TV comprava isso. Sim, acho que Esse é do perfil. eu concordo com você, assim, que a TV formou Isso. algumas opiniões a respeito de algumas escalações. Uhum. E isso se manteve por um tempo. Eu posso te dizer que eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que tentou fugir do estereótipo. Eu sempre tentei, e ainda faço muito isso, de colocar pessoas em lugares diferentes do que o mercado normalmente oferece, do que o mercado enxerga. Agora eu tô galã, tá, gente? Só pra falar que ultimamente eu ando Isso galã. aí. Não é verdade, isso, cansei de ser o amigo. Entendeu? Eu descobri que eu quero ser galã, bonito, entendeu? Malhei mesmo, Não, galã entendeu? é chato, você tem que querer ser o O vilão. vilão. O vilão Isso. sarado, descobri agora que eu quero ser o vilão sarado, bonito, atuado. Personagem com confusão mental é É certo. ótimo, entendi, é isso que eu quero ser. Às vezes eu trabalhei com a Vanessa. Pede direito, pede Vou, direito. então, senhor, como que é? Como pode? Pede. Roponopono. É Roponopono. Sinto muito, perdoe, te chamo Como que é? Sografia. Roponopono? Roponopono. Roponopono. Sinto muito, me perdoe, te Eu amo, quero Sografia. ser Iago. E eu quero ser Iago. E eu Iago. quero. Não sou espanhol. Você quer ser- Porque eu já quero me mostrar, porque eu não línguas também, porque Então, agora isso faz aumenta. produções, meu amor. Ampliar. Tem também, É porque eu pra adorei. tomar banho, O Eu achei streaming que tá aí eu achei que oferecendo tá vindo. possibilidades, não é isso? Eu achei que tá vindo, na verdade, gente. Vem, Iago. Vem, Iago. É? Vem, porque- Tem uma diferença, você falou uma coisa agora vem na minha cabeça aqui, perguntas. Tem uma diferença de escalação para TV aberta e escalação para streaming? Não exatamente. Mudou também. O que eu acho que existe de diferente é que o streaming é um pouco mais ousado, Uhum. os projetos são mais ousados do que os projetos de TVs fechadas. Então, aí sim, Sim. aí tem uma diferença. E eu acho que a gente tem um pouco mais de... acho que eu vou me contradizer. Porque eu ia falar que a gente tem um pouco mais de liberdade no streaming. Não exatamente. Não exatamente. Tem, mas ainda assim você precisa vincular algum nome forte ao projeto para que o projeto ganhe peso. Então é uma liberdade, mas é uma liberdade até... Ainda tem isso. Tem. Tem porque é importante. Eu até escrevi uma vez sobre isso no meu Instagram de trabalho. É importante você ter... Qual que é o arroba? Vanessa Veiga Working. Working. TikTok? Não sei fazer essas coisas. É. Como é que eu ia fazer? Oi, gente, vamos falar de elenco. Vamos falar, Dançando, não dá. Vamos falar? Como que Vamos é? falar sobre Não, escalações. a dancinha. Eu não sei nem fazer, eu ia ter um horror. Hoje vamos falar do elenco bom, vai falar da escalação. Joga de ladinho. Você pegou um papel, não gostou? Joga de ladinho. Não, eu não posso ter TikTok. Eu sou uma pessoa séria. Respeito. Pessoal seríssimo, antigo, a gente sabe. Mas eu já trabalhei com ela, já me chamou. Fiz Didi 1900 e bolinha. Didi no espaço, era ótimo. E eu ganhava, juro por Deus, eu ganhava bem, juro por Deus, porque foi por
por dia de gravação que eu ganhei bom, eu fiquei muito feliz. Não, mas é verdade, era legal, era legal. Peraí, você interpretou hoje? Não, bebê, eu era da família espacial, Ah, que namorava a rica do espacial, não era? Não, mas agora assim, namorava quem? a rica espacial. Eu lembro que eu fiz, né? Então, Alguém assim, espacial. era espacial, tudo era não sei o quê. Era uma escalação olheiro, de outro mundo. Eu falei, "Cara, Era um olheiro que tá espacial. espacial." Perdi meu espaço. Gente, ficou quântico. Ficou quântico. E assim, É. e a gente tem visto mesmo essa mudança de escalação, de uma abordagem Sim. de escalação, né? Sim. E tem essa proposta para você? Eu tô aqui trabalhando a mediunidade. Tem essa proposta, você tem um briefing, assim, briefing, de falar assim, olha, temos que ser mais inclusivos, temos que ser mais não sei o que lá. Sempre, sempre, sempre. Eu costumo dizer o seguinte: direção de elenco é assinatura. Então, quando um diretor convida um determinado diretor de elenco, ele sabe mais ou menos o que ele espera. Uhum. Porque ele acompanha aquele diretor de elenco, porque ele já trabalhou uma outra vez e fala: Sim. fulano vai me atender nesse lugar porque pensa desse jeito, porque conhece, porque tem uma pesquisa ampla num determinado Sobre isso mesmo, segmento. pesquisa. Você faz a pesquisa, depois você faz os testes. Qual que é esse processo para chegar no dia do ator gravar lá? Hoje em dia, é isso. Então, cada projeto é um. Então, para cada projeto tem uma historinha. Vamos supor que eu tenha. Nesse que você está fazendo agora, conta pra gente. Então, esse que eu estou fazendo agora nem teve uma pesquisa. Por exemplo, Aruanas. Quando eu fiz Aruanas, tinha uma pesquisa em território indígena, Legal. que a TV Globo não me deixou fazer, por eu ser mulher. Então, eles mandaram um pesquisador. Eu sou pesquisadora também. Eu gosto de ir, eu gosto de testar os atores, para depois poder falar para o meu diretor: olha, esse ator aqui, eu precisei gravar umas 3 vezes, mas ele chegou no lugar. Não, com esse foi super rápido, gravei de primeira. Então, Isso é bom, né? Porque depende. você fica responsável por Claro. aquele fulano ali, gente, olha, cadê? Claro, porque imagina se eu digo pro cara: aprova esse ator, e o ator vai ser um problema depois, vai atrasar todo o andamento Meu do processo. Deus, teu nome vai ficar muito queimado. Mas Pode também, ficar. desculpa, não sei se eu vou falar sobre isso, eu vou falar. Olha, não tem advogado, pelo amor de Deus. Mas assim, mudou também um pouco com os produtores de elenco, com essa visão nova. Quer dizer, os atores começaram a se posicionar também de uma forma. E vocês também, os produtores de elenco hoje mais atuantes no mercado, têm essa preocupação de não colocar o preto como empregado. Uhum. Porque, sinceramente, quando eu fiz um projeto, eu estava, na verdade, assistência de preparação de elenco. E aí era um personagem super incrível, super forte, de um ator incrível, que não carece falar o nome, incrível. E aí a gente falando sobre esse ator que não descobria. E aí eu falei, ele! Aí o diretor, que é incrível, falou, não, ele é gay. Não por nada, não me tocou. Quer dizer, eu tentei entender naquele momento o que ele estava tentando dizer, porque eu olhando para ele, mas até conversando sobre esse tema, hoje em dia, a pessoa fala, não, é preconceito sim. Não, você sabe que é um preconceito porque Sim. a gente sabe a quantidade de atores que são gays. Na verdade, ele está falando assim, esse não porque ele é afeminado, porque ele é Mas muito... nem é. Então Mas essa nem pessoa está é. precisando realmente de Mas nem é. uma surra de gato morto até o gato Nem miar, né? Nem é. Eu acho que é o que mudou realmente, é o olhar hoje de quem faz elenco, que também se posicionou, não sou produtor, não, sou diretor de elenco. Tem uma postura também, e tem uma postura do lado de cá, também eu acho, de dizer não, entende? Sim, de discordar, né? Acho de que ter o diálogo. discordar é importante. Porque eu não sei, André, eu acho que ficou muito tempo nessa história de eu dirijo, obedece. Sim. Sim, né? Não, e tem vários, não sei, não tenho advogados. E a gente vê, houve um momento que houve uma quebra, não sei como é que se deu isso, não sei se você acompanhou esse processo, se você estava nessa transição, que você vê que muitos atores, muitas novelas são cheias de atores que são amigos do diretor. Então a novela tem, e isso reflete muito numa coisa artística, que as novelas são todas muito fracas, os elencos são muito monocromáticos, né? Nesse sentido é um tom, não vai além do que vai. E hoje tem uma coisa muito mais assim, eu vejo,
que tinha muito nos anos 70, nos anos começo dos anos 80, que tem muito mais ator, eu sinto mais ator do que colega de diretor. Uhum. E como é que, aí me vem uma outra pergunta, estou muito cheio de perguntas. O quanto você é interferida por isso? Assim, você não querendo te botar numa saia justa. O quanto você, de repente, fala assim, olha, eu tenho que ser esse, e de repente bota um outro. O quanto a pessoa pode pegar no seu trabalho e falar assim, mas eu quero Não. tanto que seja o fulano. A decisão final é do diretor. É. Eu posso contestar, claro, devo, faço, mas a decisão final é sempre dele. Eu acho que essa colocação sua eu acho bastante importante, porque de fato a gente percebe uma mudança Sim. no mercado em relação a isso. A gente não vê tantos rostos de atores que a gente fala, pô, mas esse cara é ruim, tá fazendo novela de novo. Claro. Essas pessoas deram uma sumida. Uhum. Então, Não é o meu caso, não, tá? Não, Porque eu não nunca é. fiz com televisão, novela. Eu quero deixar bem porque claro. você não tem amigo diretor, Rafael. Como assim? Você não tem amigo diretor? É Quer verdade. dizer, falecido. Não, mas é impressionante. Eu vejo sempre, porque eu sou muito aficionado no trabalho de ator. E tinha, assim, tinha umas novelas, tinha uma sequência de novelas que eram sempre aqueles mesmos atores. Mas tem algumas no ar ainda que tem tem umas reprise, atores- tem umas no ar reprise. ainda. Mas era impressionante que eles estavam sempre no ar. também. Eles estavam sempre no ar, né? E fazendo aquele trabalho que não saía da página 12 nunca. Eu adoraria ficar Se repetindo, né? Se repetindo É, também. repetindo e assim, e dá uma sensação de que de nivelamento por baixo mesmo, sabe? É como se a qualidade do trabalho de ator brasileiro fosse aquilo. Porque eram papéis imensos em várias novelas seguidas. Porque Assim. há meritocracia, né? Ou não? Isso é meritocracia, é anti-meritocracia, Existe né? a meritocracia na arte? Como que é isso? Eu acho que em algumas esferas, sim. Existe? Eu acho que sim. Por exemplo, eu acho que eu sou um caso. Porque eu não sou filha de ninguém famoso, eu não tenho pai rico, mãe rica, eu tô aqui por mim. Eu me fiz na minha Claro. carreira, eu Sim. construí a minha trajetória. Os diretores que trabalharam comigo, por exemplo, o Denis, que é o meu último diretor da TV Globo, né? O Manga também, o filho. Os dois foram diretores assim, que eu amei trabalhar e que nunca interferiram no meu trabalho. E assim, mesmo o Denis sendo um diretor que a gente sabe quanto tempo ele tem de TV Globo, ele nunca impôs. Ele nunca falou, eu quero fulano. Ele, assim, por mais que ele quisesse alguém, ele falava, pensei em fulano, o que você acha? Que legal. Olha que Que maravilha. legal, é verdade. Maravilha. Mas uma coisa conquistada. Sim, Claro, conquistada, sem Conquistada. dúvida. Você fez o último espetáculo Fiz. Clube da Esquina. Escudo da Esquina, né? Uhum. Como é que foi? Conta aí. Foi Lindo, incrível. conte. Pesquisar Foi lindo. pessoas que, enfim, porque aí tem um outro detalhe, né? Porque tem o lugar do ator, mas tem o lugar do canto e das personalidades, né? Dos cantores dessa vivência. Sim. Como é que foi isso pra você, assim, nesse lugar aí? Milton Nascimento, Beto Guedes. Eu acho que escalar rostos para interpretar pessoas vivas é um presente. E assim, de todos eles, assim, o Márcio Borges, por exemplo, ficou apaixonado pelo Rômulo Weber, que foi o ator que o interpretou. O Milton ficou louco com o Thiago Barbosa, é impossível não ficar, o Thiago é incrível. Maravilhoso. O Cadu Libonati, que fez o Lô Borges. Então, assim, eu pensei, alguns rostos, a gente fez audições, tá? E mesmo esses atores que eu pensei primeiro, fizeram audição, passaram por audição. O Thiago estava morando na Espanha, então eu trouxe o Thiago para fazer o musical. Foi incrível. E assim, eu chorei muitas vezes na plateia, assistindo ao espetáculo, ouvindo os meninos cantando, e as pessoas saíam muito emocionadas. As pessoas que viveram o clube na adolescência, na juventude, então saíam de lá muito encantados. É maravilhoso. E tem uma invisibilidade, né? O seu trabalho é meio É. invisível. O quanto você acha que é bom ser invisível para isso, né? Porque, no final das contas, você que escolheu aquelas pessoas para estarem ali no palco. Quem realizou aquilo foi uma outra pessoa, mas você que, né, que botou... E você, como é que você lida com isso? Você que já foi uma atriz com essa invisibilidade. Então, eu acho incrível, porque é muito confortável ir ao teatro, ver espetáculos, porque eu sou uma viciada em teatro. Então, é muito confortável ir ao teatro, ver uma peça e algumas pessoas não saberem quem eu sou. Eu, por exemplo, não costumo aceitar convite. Os atores me mandam um e-mail, vem ver minha peça e tal. Eu falo, claro, vou. Não sou de aceitar convite, porque eu não quero que eles saibam quando eu vou assistir. Aham.
Porque eu sei que vira Dá um... frição, claro. vão falar, tem diretor de elenco aí. Rola uma tensão. Aham. Então, eu prefiro ir no meu silêncio. Normalmente não falo com o ator no final, mando um e-mail dizendo que fui, não fico esperando, sabe? A não ser que seja um amigo. Não vou à estreia, porque não gosto, não me sinto confortável. Uhum. Eu dizer que eu sofria de uma síndrome, agora acho que eu já me curei. Mas a gente tinha um sistema na TV Globo, tem um sistema na TV Globo, que as carinhas, a gente vê as carinhas dos atores em quadradinhos e o nome aparece embaixo. Então eu ia para uma estreia, eu ficava vendo quadradinhos em volta das pessoas com o nome. Eu falava, gente, eu não queria olhar. Síndrome de PowerPoint, gente. É quase síndrome de carômetro. Caramba. Era tenso. Eu falei, não, eu prefiro não ir à estreia. Mas tem carinhas lá nesse arquivo? Tem, Assim não, como tem tem... as carinhas, mas tem os coraçãozinho, mais coraçãozinho, menos coraçãozinho. Podia ter. Bomba. Tem, Joga não. pra esquerda, joga pra tem, direita. Não tem, não, né? Não tem. Fico pensando assim, o que deve ter de gente com teu nome no mel em casa, né? Assim, Eu nunca fiz Sua isso, amiga gente. tem que Eu nunca fiz essa chamar. mandioca. Já fiz pra outros. É. Pra Vanessa, eu nunca fiz. Mas não, deve né? ter. Mas você não fez porque eu sou acessível, né? Então, Vanessa, deixa eu contar isso. Preciso contar. Eu queria... Eu fui atuante. Eu fui atuante. Eu fazia... Porque é o seguinte. Para ser ator, a gente precisava fazer um material nosso pra gente. Aí fazia a foto com um fotógrafo bom e fazia um composite que eu trouxe. Gente, o Rafael Ele trouxe revirou material. as gavetas. Eu trouxe. Porque, aí eu trouxe composite. Que era isso, assim, mais ou menos isso. Era maravilhoso. que Aí eu perfeito. tive uma junção de fotos. Gente. Botava Rafa Carvalho, o ator do povo. Olha. Rafa Carvalho, que o nome era Rafa Carvalho, ator do gente. povo. Aí botava idade, 23 anos. E... Aí botava telefone, que eu nem sei o que é, Rafael Bol. Deixa eu E aí ver, você, gente. aí você fazia isso e fazia o videobook. Olha. Fazia o videobook, que era VHS ainda. Sim. E aí você tinha que fazer a capa. Quem fazia a capa mais bonita, aí a pessoa falava, achava que o produtor de elenco ia ver. Aí Olha, fazia a capa, produtor de elenco, Olha! o produtor de elenco, que aí via. Então eu tinha que fazer a cópia do VHS caro, não tinha dinheiro, era caríssimo. sem uma grana e com isso aqui. Aí Vanessa Veiga, gente, posso falar isso? Posso, né? Isso aí. Me liberou, eu falava, vou tomar um café com a Vanessa Veiga. Ela me liberava para eu levar o material para outros diretores de elenco, produtores na época, para... Aí eu chegava nos, olá, tudo bem? Aí a pessoa, aí eu olhava assim, Oh. aí eu continuava. Eu vim trazer um material para você. Eu falava, deixa aí. Gente, aqueles R$1.000 meu ir embora ali, em cima da mesa, eu ficava, ele não vai nem olhar. Tinha um monte de fita, a gente não olhava. Oi, Rafael, tá? Rafael, juro por Deus, muitas vezes, eu juro por Deus, mas é dolorido isso, juro por Deus. Porque eu deixava ali o material, é verdade, isso não é Cura essa brincadeira, criança não. ferida, cura. Curar o seu coração. Eu não ia falar sobre isso, não, mas vou falar um pouco. Imagina, tá estudando isso desde quinta-feira Não vou passada. falar sobre isso, não, Ah. vou falar. E a gente tem essas coisas de mandinga que você falou, puxou, etc. e Sou tal. evangélico. Ah, Não sei, tô mostrando pra Vanessa que eu sou versátil, de repente me bota numa coisa assim. ela não tá naquela Novela outra, das não tá 7. aquele canal outro, não. Não, mas aceito tudo. Eu Ah, quero pagar, meu amor. Sendo bom, né? A minha Sendo conta bom. bancária é Isso, laica. assim, quanto que o ator pode escolher um papel quando é bom ou quando o dinheiro é bom? Assim, qual que é esse limite, né? Porque dinheiro... Não, gente, quando o ator pode escolher entre uma coisa e outra, é porque ele já tá. Não, mas às vezes não. Às vezes um cara é chamado e o dinheiro é porque esses projetos, às vezes, streams, hoje em dia, às vezes tem muita pouca grana. Sim. Então, eu acho que o critério tem que ser sempre artístico. Sempre artístico. Eu acho que sim. Eu, pelo menos, penso assim. O meu trabalho tem um valor. Claro. Mas eu posso receber um produto que eu acho interessante e aquele produto não consegue pagar o meu valor. Entendi. Aí eu vou dizer se eu quero fazer ou não. Eu posso escolher. É. Mas acho que é assim. Quando o ator, quer dizer, os atores, de modo geral, a grande maioria não tem chance de escolher. Então, mas eu acho que Difícil. mesmo quando não há chance de escolha, há chance de escolha, porque você tem que pensar no desenho de carreira que você quer fazer. É. Então, se você ficar o tempo inteiro se repetindo, aceitando pequenas coisas, aceitando repetições, escalações repetidas, você está se colocando nessa caixinha que todo autor quer fugir. Porque sempre existe a opção de você trabalhar numa lanchonete. Se você não É, porque você Coisa, dá uma aula de inglês.
coisa. Não, então você é a favor do não aceitar um papel que não for bom. Sim. Eu sempre fiz isso. Eu, quando era atriz, eu era insuportável, eu não aceitava, não. Não quero. Me Não chamavam quero. pra uma peça ruim. Eu falava, quem tá no elenco? Não quero. Obrigada. Eu não fazia. É melhor. Que cansa muito, esse setor cansa. Então você vai se cansar, você vai gastar, vai fazer uma coisa que você não gosta para você ganhar um dinheiro que Sim. talvez não te satisfaça. Não vale a pena. Só para você dizer assim, eu sou ator. Não, gente, vamos fazer salgadinho, vai vender coxinha, o centro da coxinha. Fazer um baralho. Acho melhor mesmo. Alternativas existem. Alternativas existem. Eu acho melhor. E energeticamente, assim, essa coisa do ator se conectar, porque o seu trabalho também tem uma coisa muito objetiva e concreta. Uhum. Escalado, não escalado. E a coisa do ator, do processo. Tem muitos atores que vão pela essa coisa espiritual. Você tem isso na sua vida? De espiritualizar o seu trabalho, ou de você olhar camadas no seu trabalho. Superstição. Superstição. O que é na sua vida? 111 é um número que me persegue. Então, Conta pra gente, Elcio. Então, na minha vida, sim. Eu sou uma pessoa, primeiro, eu sou super, não vou dizer religiosa, mas eu sou uma pessoa que tem fé antes de qualquer coisa. Então, eu respeito todas as religiões. Eu fiz uma novela que ia se passar em Salvador. Eu nunca tinha ido a Salvador. Eu fui e eu fiz questão de ir numa pessoa para jogar búzios para mim, para me dizer quais eram os meus orixás, porque eu gostaria de reverenciar os meus orixás e pedir licença para fazer aquele trabalho. Eu sou essa pessoa. Boa menina, arrasou. Não é? Não fiz direitinho? Acho higiênico. Foi maravilhoso. e aí? Então, não, eu respeito, eu tenho uma facilidade para ler pessoas. Como eu faço atendimento também individual para atores, quando os atores conversam comigo, isso é maravilhoso, meu amor, não se esconda. Eu percebo que eu tô lendo que de repente posso estar na página errada. Eu posso estar naquela página errada justo hoje. É puro, você é purinho. Logo hoje estou naquela página toda cagada. A pessoa tá me lendo logo hoje, então eu vou ficar criando. Eu vim aqui assim. Vou botar tua eu não ilustração. vim bem hoje, né? Não tô bem. Fica na Eu ilustração só. trouxe ela. Você deu uma mancada no início, né? Pra se escravo. Eu tô louco, mas sabe aquela coisa do Tarantino, que tem aquela do filme dos Bastardos Inglórios, que mata os nazistas todos? Eu tenho uma vontade de fazer assim, a revolta, matar todo mundo. Vem cá, escravizá-la, vem ser aliada, depois mata o escravizá-la também. Mata todo Tarantino, mundo. você queria falar de Django Livre. Ah, eu tenho que Esse filme. Não, mas é que o do Bastardos Inglórios é aquela coisa que Maravilha. mata Todo os mundo, nazistas, mata todo todo mundo. mundo, mata Eu tinha todo vontade de fazer uma coisa assim, tenho uma vontade de fazer um escravo. Vem, ioiô, estou sofrendo muito, matar todo mundo, a Casa Grande toda, envenenar a Casa Grande toda, tem vontade. Uma coisa espiritual, eu tenho Termina a novela assim, aquele contra-plongé, você Isso, exatamente. Mas aí vai baixar pra trás. Segurando a cabeça de uma boneca da Renata Sorra. Assim. de quem? É verdade. Não, sabe, sei lá. Renata Sorra Nazaré? Não, porque ela faz um filme daquele achei filme. que era- Eu faço Eu isso, achei que era outro. aquele filme do Lázaro Ramos que ela faz uma racistona. Já Ah, mandei tudo. Da minha cabeça tudo pronto, gente. Só filmar. Não, é... Vamos puxar o roteiro. Vamos. Roteiro escreve? Tem escrito? Escrevo. Tem escrito? Tem Sim, um tô escrevendo um filme. Ah, que beleza. Olha só. Olha. Vamos ler. Tomara que essa Quais são, os página. quais são os perfis dos personagens? Vamos saber quem... Então, é um projeto bem legal, porque Ai, eu vou, que legal. vou chamar atores incríveis e não famosos. Olha que legal. Rafael Raposo, ex-Rapa Carvalho, Quer que eu já leve o convite? meu Eu sou composite, Vou levar. meu composite, ó, o telefone está desatualizado. E também tinha isso, gente. Já teve isso. Eu falo assim, ó, o telefone está desatualizado. Aí Vou escrever. Cola uma etiquetinha com o Amor, telefone novo. eu era pobre, amor. Eu era bem pobre. Eu rabiscava e escrevia à mão. Teve essa época. Não tinha mais para fazer. Eu fiz colava isso. adesivinho. Eu colava adesivinho. Já é uma outra etapa da produção, adesivinho. Mas eu não quero só ator, não. Eu quero só participações especiais. Só participação? Eu não tenho essa vontade. Não Vai tem, fazer um não, laboratório. esse tempo, não tem esse tempo. Você Não fala, Tempo até tem, tempo. Agora, laboratório, pra fazer um laboratório para fazer, eu não tenho condições. Aquela mulher que manda os outros comer no chão, eu ia bater nela. eu também não, eu Não gosto dessas também não- coisas. essa metodologia aí Eu sou a da favor. exploração, eu Não, sou contra. não, eu sou a favor, aí como ator, tá? De tudo que eu me deixo fazer
comigo para chegar a algum lugar, eu acho que tá Eu aceito. acho maravilhoso. Eu acho que Tem caminhos, Rafa. eu acho que a Fátima Toledo, é uma opinião Não pessoal tem mesmo. nome de outro Eu acho que a advogado. Fátima Toledo não é que seja injustiçada, não, mas eu acho que os limites podem ser dados. Acho que o Pena, Christian Duvart, eu acho que tem os seus limites. Não tem advogados. Não, é Vai verdade. sair tem cheio seu- de pi. Ele vai falar os nomes, vai ser pi. Não tem Tá bom, então. advogados. Eu acho que os preparadores de atores, de filmes, streams, que tinham muito antigamente e hoje são outros, que eu super respeito, e aqueles que faziam todo tipo de processo, tapa na cara, cuspe. Eu acho que tem pessoas que não, e não atores, que eu acho que não tem que submeter a isso. Mas eu acho, como ator, alguns processos me ajudaram. Eu Me acho que ajudaram. ninguém tem que ser submetido a isso. Eu Mas eu também estou acho. Pra totalmente mim, me contra. ajudaram. Eu acho que para mim. Eu acho. Assim, claro, aí eu posso falar do Christian Duvart que me preparou. Não tem No advogado. Noel, no Noel, ele tem um outro caminho totalmente diferente. Ele tem um caminho mais energético, mais, não vou falar espiritualista, mas Mas humanitário, mais humanista. vamos dizer mais assim. humanista, mas assim, ele tenta te acessar em outros lugares que não é só esse plano. Eu E acho. aí, assim, de desconectar com alguma coisa que está além, como que você fugiu e não falou. Não fugia, O porque a que gente fala Fala, tanto. já falou. E o o que é? 111. Como surgiu? Porque eu tenho o 16, 19. Uhum. E assim, volta e meia, chega aí. Como é que é o Como é que 111? um se manifesta na sua vida? É o número do início, né, de tudo. Aham. Na verdade, eu até conto essa história no livro, assim, um pedacinho, vou resumir aqui. Eu quando comecei a escrever os textos para o livro, eu tinha mais de 160. Ó, E, Legal. a ideia de fazer o livro de monólogos eu tinha me inspirado num livro que eu tinha comprado em Nova York, que era de monólogos, eram 100. Mas aí eu pensei, cara, se eu fizer 100, eu estou praticamente copiando. Porque no livro eu falo sobre o livro que me inspirou. uhum. Mas eu não queria repetir o número. E como eu tinha 160, eu achava que eu devia usar um pouco mais. E aí eu fui dormir um dia, e como eu sou dessa pessoa que reza, não sei o que, blá, 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 eu tenho um japamala de cristal, e eu tava rezando e pedi para que no dia seguinte eu acordasse com um número na cabeça. E eu acordei com 111. Olha só. Que legal. 111. 1, 2, 1 mais 1 são 3. A Japamala Que é o meu são número de- 108 números. 108 mais 3, 111. Não, e o meu. Eu fui contar. Legal. Um dia eu fui contar as minhas pedrinhas. O meu tem 111. Ó, tá vendo? Ih, Não é muito louco? ó, senti até a vibração aqui. Pode ser um AVC. Pode ser. Mas sim. Não, não é. A gente tá falando de coisa boa, não vai ser um Pode ser. AVC. Eu achei que era você, seu filho e filha. Olha Pode que ser. associação que Ué, mas se a você. tudo foi feita. É uma associação bonita também. Ó, Não, depois eu fui perceber que o 1 é um número assim, o 11, por exemplo, o meu apartamento, a soma é um 11. Então é um número que se repete. E Na 11 é minha um vida. número cabalístico, eu não entendo pouco, mas cabalisticamente é um número. acho que pela lógica todos os números são, né? Cada número tem uma porque energia. todos eles Cada têm número tem uma função energia. ali, eu acho. É porque Eu o 11 tenho tem medo uma de alguns. repetição. Tipo, eu não sei se, nunca sei se é 4 ou 5. Que o pessoal fala negócio de chinês, né? Que não é legal. Tem Acho isso. que o japonês não É, gosta de 4, De não é isso? 4. Achei dúbio, o japonês não gosta de 4. É porque tem uma contagem, por exemplo, o número de casa, da casa que a gente mora, né? Então, Claro. assim, cada ambiente tem que ter um número para determinada coisa. Por exemplo, Claro. o número 8 é muito bom para negócios. Aham. Então, se você. E o 11 para. O 11 é um número que você, na verdade, você não eles não dizem para você diminuir, para você não transformar em 2. Para você usar o 11. É porque o 11 é um número que não se reduz, ainda é daqueles Assim que como o ficam ali. 22, que é Aham. a carta do tarô também. Aí a gente mistura de tudo um pouco, O né? 22 Pega um tem tarô, tarô, pega não. um orixá, 22 pega tem tarô, não. Tava falando 21. o 22 é o... É o 0, tem o 0. Começa por termina então, no que seria, 21. que seria o Sou tarólogo, tá, gente? Qualquer coisa, uma consulta rapidinho, R$10 uma carta. R$10. Uma carta não tem orgulho, gente, eu tenho boletos. Uma carta só, não vai abusar, não, porque já é 20. Voltando. E voltando, né? O cara vem, canta, atua, Joga um diverte, tarô. joga um tarô. E Resumindo. você, escritora, né?
Mas o meu caso, resumindo, é porque eu sou pobre, eu tenho que me virar, né, amor? Você também é Não autor fala de isso, não livro. vibra nessa energia. Não, 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 não. Ei, Não, joguei. não, 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 não. Foi meu alter ego, foi meu alter ego. Foi. Te Você também boicotando. escreveu o livro, Sim. Vanessa, 111 monólogos para originais, Ah, eu Para quero atores comprar. contemporâneos. contemporâneo. Volume 1. Volume 1, porque eu sou esperta, já lancei com volume 1, porque eu sabia que vinha outro, Como é que já foi estava escrever pronto. isso? Já estavam prontos 160? Não, alguns Você estavam selecionou? prontos. Selecionei. Porque quando pensa em escrever um monólogo, você fala, esse é para o Caio Blá. Esse Não. eu queria ver na boca do Rafael Raposo. Eu gostei dele. Ah, eu lembrei de um outro tema. Esse eu quero na boca de quem? Ai, Não negócio de sei, querer na me boca, uma hora dessa, pelo amor de Deus. Carnaval diz. Esse chegando. eu quero na boca do Deu até uma Caio Blá. labirintite. Não, eu comecei a escrever, na verdade, porque eu precisava de textos bons o suficiente para os meus testes de elenco. Então, eu comecei a produzir para o meu trabalho. Eu tinha algumas coisas guardadas. O André Cursino, que é um dos meus melhores amigos, é professor da Cal. Sim. Então, o André, sabendo que eu escrevia textos e dava aula de interpretação para TV, falava, Van, você tem texto? Aí eu mandava, ele usava com os alunos dele. Que legal. Na pandemia, eu tinha o meu Instagram super ativo de trabalho, trocando com atores e recebendo muitas mensagens de atores sem saber o que fazer. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque essas pessoas estão em casa, todo mundo preocupado, sem trabalho, não sei o que. Eu falei, cara, aí eu falei pro André, tô pensando em juntar os monólogos e fazer um e-book, que era o que dava na pandemia, né? Aí o André, acho foda, vai, faz, não sei o quê. Aí comecei a reunir algumas coisas, alguns eram muito específicos, porque eu tinha escrito a partir de projetos da TV Globo, então esse eu já deixei de lado, porque eu não poderia usar, Sim. até usando o nome de personagem. Então eu escrevi mais, eu me propus a escrever por dia 10 monólogos. Assim, eu precisava. Nossa, que produção imensa. Grande. Mas isso assim, em 2 semanas. Eu queria produzir um número bom até para poder jogar fora. Ah, isso aqui eu não gostei. Sabe? legal. Para ter escolha. Para ter poder de escolha. E aí, fui fazendo isso, fui eliminando. Aí, dos bons, do que eu achava que cabia, porque eu vou escrevendo e vou lendo, né? Lá. Em voz alta. Então, eu cheguei nesse número. E aí, quando eu cheguei em 111, eu ainda dei mais uma limpadinha. Foi ótimo. Mas é um exercício imenso de escritora, né? Sim. Porque é cortar, editar, né? Não, e contar. E às vezes eu pedia pra minha filha, falava, Nina, lê pra mim pra ver se tá funcionando. Ela lia. Porque quando era alguma coisa mais jovem, eu falava, lê aí. Ela, mãe, essa frase aqui não tá boa. Minha filha é metida. Jura? Olha, Ela que super interfere, é maravilha. maravilhoso. Falava, mãe, isso aqui não tá legal, não. Não, É porque muda é isso. né? Tem um trabalho de diretora, de escritora, de roteirista e de uma atriz também. Você se coloca naquele lugar. Porque a gente vai Mas a falar. a nova geração, eu acho que aí você tem filhos. Uhum. Eu queria que você falasse dos filhos, que eu não fui pai, eu queria ter sido pai. Ué, gente, Ainda dá dá tempo. Não dá Você tempo, tem não útero dá infantil? tempo, não dá tempo. Não, porque. Tem útero infantil. Ah, achei que era pinto. Gente, Não, esse é outro ator, não sou eu. Esse... não sei, gente. Não vai mostrar, não, né? Não que tem eu trouxe advogado. composite. Não, eu vou vai agora mostrar, a vai foto tirar do nada novo debaixo da ator. Enfim. Ser mãe. O que mudou Gente, ainda? foi um salto quântico, né? Ser mãe. Porque ela plantou. Ela escreveu o livro, fez filho. Não tem essa coisa, Tem. essa métrica. Toda árvore. Não plantei, não Então vamos consegui plantar. Eu já ainda. plantei árvore. Livro Eu ainda não, filho ainda não. Você já escreveu o livro, já plantou árvore? Já plantei várias E árvores. filhos? Foram tantas árvores que valem por filhos. E filhos, conta. Porque essa geração realmente não é uma geração dos adolescentes de hoje. E dos filhos dos adolescentes, eles são outra coisa. Eles têm uma inclusão com gays, pretos, com tudo. A mulher, com respeito errado. Não, Fala um uma pouco. geração melhorada, né? Muito melhorada. Fala um pouco dessa. Eu acho que nós já somos uma evolução dos nossos pais. E os nossos filhos, naturalmente, são uma evolução nossa. Eu aprendo com os meus, assim. A troca lá em casa Eu tenho é amigos incrível. que não. Eu tenho muitos amigos que não melhoraram. É Não, uma gente, pena, né? Eu acho que... Mas eu É acho que a uma gente está nesse pena. momento justamente com aquele salto, né? Que é aquele ponto onde as coisas foram muito confrontadas. Então, Uhum. ou você realmente
dá o pulo para frente, ou fica muito evidente que você não vai evoluir. Então é até bom uma questão de higiene. Não, meu amor, obrigado, a gente se vê no seu velório. Acabou. Porque é muito bom. Tem gente que realmente... É perda de tempo, né? Perda de tempo, Você tentar olha, fazer a pessoa melhorar, a pessoa não vai. Você fala, gente, pra que eu tô aqui batendo? Gente, não dá. Vale. Então a gente tem que saber também que essas pessoas, nesse momento, até você ver que realmente é um povo que está andando para frente, tem um povo não. Eu quero ainda achar que mulher tem que fazer isso, eu quero achar que preto tem que isso. Isso é mimimi, isso é mimimi. Então, meu amor, ótimo. Olha só, quando você morrer, pede pra sua família me avisar. Rezarei um Pai Nosso para você, talvez à distância. Acabou a minha missão contigo. Ótimo, uma higiene, uma liberdade, um presente isso. Eu acho. Porque as pessoas se revelaram escrotas, olha só. As pessoas estão felizes, gente, olha, eu sou muito escrota, eu sou Eu não entro escrotíssima. assim. Então, que ótimo, meu amor. Eu não entro em cemitério. Eu não entro. Isso é salto quântico de Não, porque você vai falando, eu tô aqui pensando aqui, ó. Tô aqui, ó. já até falamos de cemitério hoje. Falamos. Já A falamos. história do tio dele É maravilhosa. do meu tio. De história. Depois ele te conta. Ele vai me contar, então tá bom. Mas você é uma pessoa de amigos. Fala aí, né, amigos? Amigos. Somos, né? Somos. Da Rocha. Tem- Porque eles vão morrer, né? Um dia, então tu vai ter que entrar no Não, tem, cemitério. tem um pouco E aí, de bom. desculpa, mas assim, eu procurando o guia do ator. Você eu me vou- achou, não, né? Não, eu encontrei um bom. negócio. Ah. Se você não quiser falar sobre isso, não fala. Ai, gente, que medo. O que Eu foi? também fiquei tensa. Mas, não, enfim, isso. E aí eu queria dividir, porque a mim me emocionou. É. A mim me emocionou. Ai, ai. Eu tô excluído, eu sou preto, tô me Não, sentindo excluído, isso é racismo. Só quero deixar isso bem claro. Alexandre Guimarães foi um amigo, assim, um amor. Um super amigo meu, um cara que tem uma importância incrível na minha vida, não está mais entre nós. Foi professor do Rafa, eu fui assistente dele, vi a letrinha dele aqui, ó, coisa mais fofa. E aí, Eu fui assistente dessas oficinas aqui em 1997. tá vendo? Então, o Alexandre foi uma pessoa muito generosa que passou pela minha vida. Tenho um amor imenso por ele, vou ter sempre. O olhinho dele. Eu tô, viu? Não, eu já... Eu me traz um... Não, eu derrubo o papel, vou porque... Quando ele se foi, eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Eu tive síndrome do pânico quando o Alexandre morreu. Fiquei bem mal, assim, mas acho que o mais importante é pensar na pessoa que ele foi, no profissional que ele foi, porque ele era um profissional incrível, um diretor maravilhoso. É, o diretor. Diretor generosíssimo, um cara que adorava reunir os amigos em casa para assistir filmes. Então eu assisti coisas incríveis a partir do que ele trazia. Ele tinha livros maravilhosos de arte e ele compartilhava. Ele me fez ouvir músicas incríveis. São as pessoas que abrem essas portas pra gente depois, né? Deixa aí. Ele foi, por exemplo, o primeiro apartamento que eu morei era dele. Ele me alugou um apartamento, era um kitnet, foi a minha primeira casa, eu tinha 20 anos. Então é um cara que tem uma importância incrível. E você não foi no cemitério nem por ele? Não fui da minha mãe. Eu também não fui. Eu não fui da minha mãe. Eu não fui, eu não Eu consegui. teria Depois ido, da minha mãe, já tô mas quase indo também, gente, agora. Tô jogando Não, é porque tem coisas que... Não, Que- hoje eu mando rezar missa pra ele sempre, assim, sempre. Às vezes eu sonho com que ele, eu legal. falo, acho que ele tá pedindo alguma coisa. É bom também. Eu faço. E foi muito doido, porque, sinceramente, eu tava procurando o guia do ator, e aí chegou Tudo nisso. junto. E aí eu falei, não sei, porque é delicado. Eu falei, eu acho que vai entrar num lugar, porque a Vanessa sabe da meu caráter e do meu sentido na vida para com todo mundo, como você que eu conheço há muito tempo, e Vanessa que eu conheço há muito tempo. E lembrar das pessoas boas em momentos de encontro, Sim, é sempre É bonito, a gente não passa É lembrar os referenciar, mortos. lógico, é uma que reverência demais. também, né? Os mortos precisam falar, precisam cantar, né? Não é uma pessoa que deu tanta coisa pra vocês, né, gente? Sim, sim. Eu acho, nem conhecia já. Epa, Além de conhecer, vamos mudar esse, né, esse clima e vamos Vamos falar de coisa boa. coisa boa. Curteira, top terra. Tem umas matérias que saem na mídia bem bizarras. Tem, André. Então o André vai ler uma matéria pra gente e a gente vai comentar sobre elas. Cachorrinha. Tem que dar pausa? Que foi? Cachorrinha tem foto incluída em livro do ano de escola no ZEUA, nos Estados Unidos da América.
Gente, quantas cachorras tem dos nossos amigos de infância a vida toda? Qual o problema de uma cachorrinha? Eu acho fofo também. Eu achei fofo também. É. Os meus avós têm sempre cachorra, piranha, viado. Não tem trabalho com vovó. Se a gente for pensar nessa história, se a gente for contar essa historinha aí, eu, por exemplo, pensaria, é uma cachorrinha que passava pelo campus, conviveu com esses alunos durante Sim. todo o processo deles de estudo, ela foi incluída. Já escalou, Super já merece. escalou um cão? Pra alguma produção? Como Sei, assim? vou escalar um cão. Eu preciso de um bacê Mas de tem 16 escalação, anos. tem escalação de. Claro, não sou eu que faço, tá. mas tem. É, Agora, por exemplo, uma das séries que eu tô fazendo tem um cachorro. Tá vendo? e Rafael, de repente aprendeu Rafael muito mais com todos Raposo. esses pessoas. Rafael Não, é Raposo e o Raposo, cão. não é Rafael Cachorro. Ah, é. Olha. Eu acho. Eu tô- Uma americana destrói decoração de Páscoa de vizinho por achá-la sexy demais. Olha, eu me perturbaria. Eu não destruiria mais essas coisas coloridas assim. Eu gostei. Eu acho uma perturbação. Não, eu gente, tenho medo de boneco. Ela estava passando por algum processo doloroso, né? De repente, Ah, não. o marido ficava horas na janela olhando as mulheres e não olhava para ela. Ela foi Eu lá achei e gostosa, achei Eu tenho gostosa. medo de boneco. Eu ando bi agora, então achei bem gostosa. aquela ali de roxo tem uma, já tem Ê! até Olha aquela roxa, não tá viva, tá, gente? Eu acho que a de roxa é Jennifer Coolidge de se bobear, né? Como é E que é? Como aquela, é que é? a ruiva não tá gostando de estar ali. Olha a É, cara. a ruiva também. A expressão é Já deu pra mim. A ruiva deu pra mim. a puta. Mas eu gostei da roxa. Eu acho que a roxa tá viva, gente. Vai. Empresa oferece, Vai. Não, vai, leva vai, o texto. vai, vai, vai. empresa oferece vaga de 22 mil para viajar pelo mundo provando comida vegana. Eu ia me dar super bem, eu ia adorar. Eu não ia. Eu iria Eu feliz, não né? ia. Ah, não ia. Se eu não fosse proibido de sair dali e comer um hambúrguer, Você provava vegano, eu tava cuspia. adorei. Aí tem que, aí escreve sobre. O tofu precisava de um É. pouquinho mais de Esse tempero. tofu não estava totalmente assim, fermentado. Eu achei pobre. Vamos É. depois eu pego uma linguiça, calabresa. Volto para meu Sem ninguém escondidinho. ver. Meu escondidinho de shimeji. Gente. Adorei. Celular salva homem de flechada na Austrália. Olha aqui. Olha que incrível. Índio, né? Lá tem índio. Os aborígenes, gente, assim, eu fico impressionado. O que mais me impressiona é isso. Você está na Austrália, fala, a gente foi para a Austrália passear e você vê uma flechada. O celular salva. Atende o telefone, ó. Né? Gente, a Austrália é um lugar. Nunca Que o imaginar que tinha. capeta, onde o capeta faz. Porque a Austrália, você tá muito bem no banheiro, de repente vai sair um bicho, a cobra que Um bate. canguru. Tem O canguru, canguru que gente, mete a medo. porrada. Ele bate. Eu tenho Ele uma amiga que bate. foi pra Austrália e falou que, porque ela queria ver canguru. Se arrependeu, falou que eles têm cheiro de xixi. Eles não dão, gente. Jura? Eles dão uma pesada na tua cara. Tem uma ave na Austrália que de repente você tá andando do nada, ela vem te dar um rasante, te corta a tua cabeça. É um lugar cruel. Aí você ainda corre o risco de dar uma flechada. Gente, É melhor não ir. o Armagedon podia começar lá. Eu acho que já podia ter um teste assim de Armagedon lá. Eu não tenho só pra te matar. As pessoas mas, já gente, têm a vivência, né? Já estão já. Mas tinha o já vão celular ali, reagir. tinha o celular ali que salvou a pessoa, né? Graças Aquela a Deus. Você é uma pessoa que só fica, ainda tá na época do orelhão. Já era. Tá lá, você subiu. Ah, mas pode tudo pra se salvar. Pode. Pode tudo. Ah, pra se salvar pode tudo. Então pode tudo. Pra salvar, Vanessa, obviamente. pode tudo pra conseguir um papel na TV, no streaming, pode tudo. Não. Não? Não. Não pode perder a ética. Então acho que não. Eu acho que na vida, infelizmente, não pode tudo. Acho que com leveza a gente pode tudo. Agora, quando pesa a mão, não pode. Eu acho. Ainda mais, você deve passar. As pessoas chegam pra você assim, ultrapassando limites pra você. Algumas sim. Como é que você se protege com isso? Você ignora, você foge, você coloca a pessoa, olha aqui, ó. Não te dei meu telefone. Por que tá me ligando? Deixa eu falar isso. Normalmente eu respondo, não assim, mas normalmente eu respondo a todo mundo. E quando uma pessoa é invasiva demais, eu falo, oi, tudo bem? Então, meu e-mail de trabalho é tal. Esse telefone é de maravilhoso. uso pessoal. Ah, legal. Obrigada. Educada, né? mas tem que Eu falaria, Não, tem que ser. Vou mostrar que a pessoa já fica depenada. Toda pro titi, pode tudo, assim, na cena digital. Uma pergunta assim: seus filhos podem assistir. Hoje podem assistir tudo aquilo que você elencou? Os meus filhos são. Eu outro dia fui fazer esse comentário, vou repetir aqui.
com os meus filhos, eu sempre argumentei tudo. Nunca foi assim, posso fazer isso? Não, não pode. Não era um não pode puro. Era sempre um não pode por causa disso, disso, disso. Eu criei 2 monstrinhos da argumentação. Eles são maravilhosos Deus do céu. argumentando. Então, Filha. então eu acho que tudo pode quando é conversado, quando é discutido. Maravilha. Eles não costumam esconder coisas de mim. Hoje meu filho falou uma coisa super engraçada, inclusive porque ele queria ir a um show que eu não deixei. Aí ele falou, mãe, mas eu já comprei. Eu falei, por que você comprou e falou comigo depois? Ah, Se você tivesse me dito antes, você não teria gasto dinheiro. Você não vai, você tem 15 anos, você é menor. Ah, E aí acabou que ele foi esse show que teve agora de trap, que deu uma foi, M. teve o Festival da Lama. Exato. Aí ele falou: o meu pai tinha dito para eu não ir. E aí, quando meu pai disse para eu não ir, eu percebi que era sério. Eu falei: ué, mas como assim? O seu pai disse para você não ir, você achou que era sério? E quando eu disse não? Não, mãe, porque você normalmente é aquela pessoa mais cuidadosa que diz não. Meu pai é. Então, quando meu pai fala não, é porque realmente não é bom. Eu falei: puta que merda. Olha só que situação, gente. Que situação. É, mas aquele festival, Deus me livre. Que bom que... Agora ele quer que eu pegue o dinheiro de volta, né? Eu vou Ah, ter que é. procurar um advogadinho para foi conseguir. caro, foi caro. 380, gente, é caro. Nossa, Falei, show que em casa, dinheiro? vou dizer. Não é? Tava juntando esse dinheiro, esse jovem. Esse jovem também. Esse jovem também. Falando de negócio de fazer em casa, self-tape. Ah, Que era essa do self-tape? é chato, né? Não, fala pra gente, como é que é? O que é self-tape? Me explica. Self-tape, então, a polícia vai falar pra gente o que que é, como que se faz. Fico confuso. Porque essa coisa caseira, para um trabalho tão... Dá pra ver o Dá. ator? Consegue... Porque aí você vê uma produção melhor, um ator melhor enquadrado, com uma melhor luz, com melhor áudio. Ele não pode sair beneficiado? Pode. Então, o self-tape é quando o ator grava um vídeo sozinho, Ah, sim. em casa, Aham. com os recursos que ele tem. Sim. Ah, E os recursos Ah, podem ser difícil. mínimos, tipo o celular, e às vezes a câmera não é tão boa. Então, o ideal é que o ator Uhum. invista, quando Entendi. puder, num celular bom. Então, tipo, sobrou um cachezinho, guarda para comprar um Ah, celular entendi, melhor. entendi. Eu quero bolsa artista, né? Pra fazer o self-tape em casa, Dia, gente. né? Bolsa artista. Entendi. Então, aí é bom você ter um ring light, mesmo que seja basiquinho. O que é o ring light? É aquele iluminadorzinho que tem Só pra quem não sabe. 3 tipos de luz. Que legal. Eu até falei para um Você ator gosta do hoje. quê? Amarelo, branco? O que que é melhor? A minha pele. Vamos ver a minha pele. Depende da cena. Eu acho que tem a ver com a temperatura da Tem cena, pode sabia? aumentar, diminuir. É. Por exemplo, hoje eu vi o vídeo de um ator que eu adoro, não vou citar nomes, mas ele falou: o que você achou? Eu falei assim: eu acho que você podia ter colocado uma luz mais quentinha. Olha isso, é que cuidado estético, Porque a cena, gente. porque a cena cena era pedia. Quando a cena é mais fria, aí você põe aquela luz mais fria. Tá vendo? Nossa, Eu acho que você uma tem que. sensualidade marota, né? Tá, e o Na celular... sensualidade, você põe um abajur, não é? Aquela luz mais. Aquelas luzes, não sei, Aquele Entendi. lusco-fusco. de banda. Isso. Então, e o celular tem que ser como? Tem que ser em pé? Não, na deitado. horizontal, sempre na horizontal, de preferência a câmera Por quê? de costas. Mas no Instagram a gente faz o vídeo em pé. Mas se o diretor for assistir, ele for assistir no computador. Aí você vai estar com o rosto em pé, é melhor que esteja deitado, porque fica mais amplo, Mas fica mais confortável para Então ver. tá O deitado. que precisa ver? Precisa ver o corpo do ator todo? Eu fico pensando, se a pessoa, sei lá, tem 3 pernas. Não, por isso que é importante ter foto de corpo. Né? Se a pessoa, É bom ter foto de corpo. Então tem Na foto de verdade, eu corpo. pergunto ao É. pessoa, porque já não tem advogados. É, porque é bom saber. Não, o vídeo, a self-tape, porque assim, se o diretor for assistir no celular, Depois que me na apaixonei, mão, Deixa eu ver. eu me aborreci. Deixa eu fazer. não pode olhar para a câmera continuar. também. Ah, Não é não bom pode olhar pra Deixa eu câmera? segurar a câmera Ah, pra tá. você, deixa eu segurar a Não é câmera. bom olhar para a Eu câmera, ia é bom segurar. você olhar para a diagonal. Olha pra luz, enfim. Pra luz. Achei que fosse forçar, não, menina. Mais Tá para certo. baixo, tem que Vou ser. ter Deixa eu que- também. São Miguel. Olha pra baixo? O celular tem que estar na altura dos olhos. Então dá pra você lá. Abaixa um pouquinho. Isso, Olha pra assim, lá? essa altura é boa. Depois que eu me apaixonei, eu emburreci. É assim? Depois que eu me apaixonei. Gente. Depois que eu me apaixonei. Deixa eu ter que olhar pra ele. Depois que eu me apaixonei, eu emburreci. Pensa que Eu me quando embruteci. quando você Fiquei começa o texto, você já está no meio de uma conversa. Ah, tá. Então você Ah, entendi, tá. Vanessa. Depois que eu me apaixonei, é assim? Você Depois do podia, meio a da pessoa conversa. falou alguma coisa, você. Ui, tá. Depois que eu me apaixonei, é natural. Assim, Depois que eu me apaixonei, eu emburreci. Deixa eu jogar aqui, Embruteci, Candy Crush, fiquei tô óbvio. demorando você muito. pode ter vergonha de falar isso, não precisa olhar para a Ah, pessoa. tá. Então Você posso pode. levar. Depois que eu me apaixonei, Vanessa, eu Emburrecer. emburreci. Embruteci, fiquei óbvio. Minha cabeça começou a balançar de novo. Demais, tá. Depois que eu me apaixonei, eu emburreci.
Eu embruteci, eu fiquei óbvio. Como que é agora? Então, quando você for gravar, você já tem que estar com o texto decorado. Tem que ver o texto antes. É, Tá, lógico. Tá. Tá bom. Parabéns, tá? Espero Porque falar... você tem que deixar o texto mais natural possível, tá, é a sua deixa eu fala, Tem entendeu? origami. Entendeu? Vou deixar assim, ó. Depois que eu me apaixonei... Ah, Vanessa, o que é isso? Assim, a gente tá brigando muito. E depois que eu... Ele tá tentando buscar alguma coisa pra construção. Enfim. Eu só pensar, espero que... Espero... Outra coisa boa, é importante você gravar 2 versões da mesma cena. Olha, Ele, Isso é ele bom. ouve, mas ele tá lendo o texto. Ele não tá prestando atenção. não tá prestando atenção. Não tá Você tem que pegando prestar dicas. atenção no que o diretor tá te dando de dica, entendeu? Tá bom. Tá. Espero falar sobre esse finalismo auto-boicote. Nossa, tá se auto-boicotando, tô sentindo. Não, a gente tá brigando muito, Vanessa. Eu trouxe um monte de coisa para você aqui pra gente discutir. Mas por quê? E eu sei que depois que me apaixonei, eu emburreci, eu embruteci. Cheguei até a ficar óbvio, mas... O que foi, cara? Eu não sei que você tá fazendo Porra, Rayman. Tá fazendo Rayman 2, aquele filme do Dead Rock. Porra, Você tá falando eu tô buscando o texto, caralho. que vai vir do quê? Da lordose? Da Não. lordose da escoliose? Imagina o André, diretor de elenco. Imagina. Ele entrar no estúdio. Não, o ator entrar no estúdio, ele ia Assédio. começar... Querido, não. Mas consegui isso. Não, gente, eu Eu sei prefiro que melão. é difícil, entendeu? Ia ter depois que eu- uma galera Fala assim, desistindo da agora você carreira. fica escolhendo, vamos botar um salão pra fazer. Eu embruteci, que é óbvio. Melhor, já tá achando assim. Eu só consigo, Tá chamando mais pra espero si. que falar sobre isso, mas Joga fora, joga espero fora. falar sobre isso, analise o auto-boicote. Isso. Espero falar sobre isso, analise o auto-boicote. Eu acho que o auto-boicote precisa ser mais valorizado. Eu acho que falar sobre isso. Espero falar sobre isso, Analise analise o o Por que você não auto-boicote. escolheu? Tem um texto, Rafael, que você ia Foi fazer pra mim? super bem. Você ia fazer muito bem. Ah, mas eu quis ver. Vou mandar pra você. Tá bom. Manda que eu faço o self-tape e te mando. Faz isso. Vai que, né, gente? Nova série, eu e cachorro. Não faz a Bruna Marquezine, não Não? busca lágrima, não. Não busca lágrima. Não busca, não tem Ah, necessidade. não, não tô com Concordo com lágrima, você. Não busca A emoção não tá na É, lágrima. exatamente. Depois que eu... Entrou lágrima, acabou. Depois que eu embruteci... Chama a André pra trabalhar comigo. Aceito, eu tô pobre. Só mostrando. Não, é porque teu teste foi ruim, ué. Não pode fazer direito, cara. Você tá trabalhando. Eu já perdi um papel agora. Perdi 2 papéis, vou perder o terceiro Eu agora. já tô querendo valorizar meu meio. Depois que me apaixonei, eu embruteci. Emburreci, porque é óbvio. Ficou Que óbvio. muito óbvio. Eu não tô conseguindo. Eu tô na coisa Mas pra já fora. melhorou. Tá dor. Já melhorou, já melhorou. Já tá ficando Depois que me descontraído. apaixonei, eu emburreci. Tava muito Não, carro mas dela eu- velha. Tava muito Mas é verdade, depois que me apaixonei, eu emburreci. Olha, ela já foi pra uma coisa mais. Eu Reflexiva, reflexiva. embruteci, porque é óbvio. Já buscou Talvez hipernaturalismo. isso banalize o Depois auto-boicote. você tira. Talvez isso banalize o auto-boicote. Não dá pra fazer com o André, né? Qualquer outra Não, o frase. André gonga tudo. Assumir o erro. É o seguinte, assumir o erro é um ato de maturidade. Eu acho maravilhoso que a gente vai. Até o Criança Esperança, a gente consegue achar Tá um bom. tom. Tá ótimo. Depois que me apaixonei. Pelo amor de Deus! Depois que me apaixonei. Pelo amor de Deus! Muito obrigada, acabou. Mora Obrigado por longe, estar aqui com a cacete! gente. Depois eu faço o texto, Rafael, para Então, amados, vocês. vamos mudar de assunto. Não, eu vou terminar esse programa fazendo o texto bem, tá? Desculpa. Tá ótimo. Agora não A dá. edição resolve. É Eu moro longe, Eu faço no tá? Que é o que tá me dando vontade já, gente. Obrigado, Vanessa. Obrigada Pode a tudo você, pra amor. gente. Obrigado, parabéns pelo livro, parabéns por tudo. Obrigado. Pra nós, pra nós. Pode Tudo Podcast, o seu podcast oficial. Ai, gente, Figura, me gente. engano.